quero que você abra comigo em Apocalipse capítulo 5. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre oração. Compartilhar algo que Deus tem ministrado ao nosso coração nessas últimas semanas, aos nossos corações. Aquilo que Deus tem falado conosco, aquilo que Deus tem gerado no nosso meio, aquilo que Deus tem nos despertado, nos confrontado. E que nós queremos hoje aqui simplesmente compartilhar aquilo que está no nosso coração com o coração de vocês. Se você quiser permanecer com o seu coração aberto, com sua mente atenta, os seus olhos fixos, focado naquilo que Deus tem para falar para nós, igreja do Senhor, não só que está reunida aqui, mas a igreja brasileira que talvez muitos, milhares nos assistem, nos escutam hoje pela TV Mevan, pessoas de outras nações, um peso do coração de Deus que Deus tem compartilhado conosco com relação à nossa nação, com relação à nossa responsabilidade de tomarmos uma posição, de nos levantarmos como os filhos e filhas do Senhor, a igreja do Senhor nesses dias, não para fazer algo, mas para orar. Orar. Esse não é o texto que eu vou pregar, mas eu quero ler com você. Apocalipse 5, versículo 1 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Russell Shedd, que faleceu ontem, um dos grandes estudiosos da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, mas uma lenda, um homem que deixou um legado como poucos na história do cristianismo, faleceu ontem, mas comentando sobre esse versículo, ele disse que esse livro que estava escrito por dentro e por fora e selado, e que se a gente continuasse lendo, nós veríamos que o apóstolo João chorou porque ninguém foi achado digno de tomar e abrir esse livro. Russell Shedd disse que esse livro ele era como se fosse um testamento, e dentro desse testamento estava escrito todos os planos que Deus escreveu um dia para mim, para a sua vida e para as nações. E João, no versículo 4, ele chora quando ele vê que não tem ninguém digno de abrir o livro. É como se fosse o choro do coração do Pai que escreveu ao meu e ao seu respeito, como tem lá no Salmo 139, versículo 16, que ele escreveu todos os nossos dias. Mesmo que um deles viesse a existir, já estava tudo escrito ao meu e ao seu respeito. Isso a mente humana, racional, lógica não consegue compreender, mas já estava escrito. Tem algo preparado para mim e para você, para cada um de nós, para cada criança que é gerada no ventre de alguém. Em todas as gerações está escrito algo. E João chorou porque ele não achou ninguém digno de abrir esse livro. E abrir esse livro seria um sinal de desatar o destino das nações, ou seja, o meu e o seu destino. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz e ressuscitado, queridos, nós não poderíamos ter acesso ao que Deus tem para nós. Por isso ele é digno de ser adorado e exaltado, porque ele destravou o nosso destino. Ele diz: olha, você pode agora viver o que o Pai escreveu para você, porque eu fui achado digno, porque eu morri, e hoje eu posso tomar o livro e desatar os selos. Mas no versículo 8, na verdade o versículo 7 diz assim: veio pois e tomou o livro, Jesus, da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, o Pai. E quando tomou o livro, e os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. As nossas orações chegam diante do Senhor como incenso. Pastor Rafael Conrado, que é do Mevan, dos Estados Unidos, talvez esteja nos assistindo agora. Ele que diz que
que Deus, Ele não escuta as nossas orações, Deus sente o cheiro delas, né? Porque ela sobe como incenso suave às narinas do Senhor. Que cheiro que Deus tem sentido nesses dias quando Ele se aproxima da igreja brasileira. Será que o Senhor tem sentido de nós esse cheiro, esse aroma suave do incenso que queima, que são as nossas orações? Mas orações por quem, pastor? Orações por aqueles que não têm quem ore por eles. Orações por aqueles que não têm alguém que revele a eles que há um Deus que é Pai e que tem um destino para eles. Eu queria que soltasse a imagem que eu solicitei. Nós estamos nesse mês de novembro lançando uma mobilização nacional chamado 28 semanas de oração pelos órfãos brasileiros. Nós começamos essa mobilização no último dia 13, que foi o Domingo do Órfão, de forma global, e hoje em mais de 50 nações as pessoas utilizam essa data, segundo domingo de novembro, para fazer menção ao direito da criança e do adolescente, a causa dos órfãos, que é a pura e imaculada religião, como diz em Tiago 1:27. E naquele dia 13 de novembro, nós realizamos aqui, no nosso restaurante comunitário, pela manhã, um evento chamado Farol BSO, trazendo luz sobre a causa dos órfãos. Nós tivemos ali advogadas, psicólogas, assistentes sociais, presidentes de grupo de apoio à adoção de Brusque, de Itajaí. Nós tivemos pastores, nós tivemos pessoas que são interessadas em se tornarem um dia famílias adotantes, nós tivemos filhos adotivos, dando seus testemunhos. Nós tivemos pessoas que são curiosos da causa, se sentem vocacionados, têm um coração queimando para se envolver, para fazer algo com relação à causa dos órfãos. Tivemos ali famílias acolhedoras da cidade próxima aqui, Jaraguá do Sul, trazendo testemunho para nós do que é abrir o seu lar para receber por tempo provisório, determinado, somente um período, uma criança que é acolhida e tirada, muitas vezes por conta de estar em situação de risco, vulnerabilidade, da sua família de origem. E famílias cristãs estão abrindo seus lares para, mesmo talvez em um final de semana, 1 mês, 2 meses, não sei quanto tempo, elas possam manifestar o amor do Pai por essas crianças, lançar uma semente no coração delas. E nós lançamos ali no dia 13 de novembro essa mobilização, 28 semanas de oração pelos órfãos brasileiros. Quando nós fizemos essa oração, essa mobilização, nós simplesmente abrimos o nosso calendário de 2016, 2017. E nós contamos quantas semanas havia entre o dia 13 de novembro de 2016 e o dia 25 de maio de 2017, que é o Dia Nacional da Adoção. E nós tínhamos 28 semanas. Por isso nós não fazemos uma mobilização de 27, nem de 26, nem de 29. Foi algo intencional, planejado, pensado. Vamos fazer 28 semanas para ligar o Domingo do Órfão ao Dia Nacional da Adoção, por meio da oração da igreja brasileira, mostrando que há uma resposta a ser dada para a crise da orfandade da nossa nação. A resposta para a orfandade é uma cultura de adoção. Mas eu creio profundamente que nós só vamos conseguir dar essa resposta como igreja brasileira de mais de 40 milhões de evangélicos, se Deus nos despertar para orarmos. Orarmos. Por que eu creio dessa forma? Deixa eu compartilhar um pouco do meu testemunho pessoal com você. Em 2009, eu e minha esposa, em 2010, perdão, eu e minha esposa Janaína, inclusive eu já vi até que ela está ali, né? A gente estava lá na cantata de Natal do Adventista para ver a apresentação da nossa filha. Eu fui lá correndo e vim para cá correndo, né? E em 2010 nós íamos completar 9 anos de casados e nós não tínhamos filhos ainda. Tínhamos filhos espirituais, éramos pastores, já tínhamos ganho pessoas para Jesus, batizados, mas filhos não tínhamos. E a minha esposa tinha um coração aberto para adoção e eu tinha um coração extremamente fechado
e preconceituoso. Eu dizia, não, primeiro eu quero ter os meus. Essa frase que hoje eu escuto, que me dói lá dentro quando eu escuto, eu dizia. Por isso quem diz hoje eu não julgo. Porque em 2010 eu era um pastor convertido desde 1999, pastor há 5 anos, e eu dizia isso. Eu quero primeiro ter os meus. Mas na verdade, a minha frase, se eu fosse ser sincero, era, eu não quero adotar. Eu dizia isso para talvez conseguir, não sei se eu acho uma palavra agora boa, engabelar, não sei se entende aqui. Não sei, disfarçar para minha esposa, né? Mas meu coração era fechado. E hoje eu olho para a vida de José, pai de Jesus, e eu me vejo um pouco nele. Porque em Mateus 1, se depois você chegar em casa e você for ler a história do nascimento de Jesus, que hoje foi cantado lá na cantata de Natal do Adventista. Essa criança que nasceu há mais de 2000 anos atrás e mudou a história do universo, tanto é que a história é dividida entre antes e depois dele. Mas para essa criança nascer, houve uma batalha espiritual. Porque ele nasceu numa geração debaixo de um decreto de infanticídio, de morte, porque Herodes havia liberado um decreto de matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Porque na verdade ele queria matar aquele que viria a ser o rei. O anjo aparece para Maria, diz que ela vai conceber, ficar grávida de forma sobrenatural. E ela aceita a missão, aquela jovem virgem, e diz, sim Senhor, claro. Mas na minha mente criativa, e eu quero que você seja um pouco criativo comigo agora e pense também dessa forma. Maria deve ter pensado, mas e José? E José? Porque se José não topar, não vai dar. Havia uma lei naquela época, na Palestina do século I, que dizia que se uma jovem fosse pega em adultério, ela seria levada para as portas da cidade e apedrejada até a morte. Está lá em Deuteronômio 22, 23. Ou seja, Maria já era comprometida, casada no religioso e no civil, como se fosse em nossos dias. Ela só não havia ainda consumado o ato conjugal através da intimidade do casal. Mas ela já era casada, desposada, como diz a Bíblia. E aí Maria, na minha mente criativa, ela pensa, se o Senhor não tocar em José, o meu fim vai ser o apedrejamento. E aí eu penso que assim como aconteceu com a minha esposa, que as nossas amigas que já eram mães biológicas e mães por adoção, elas diziam, Jana, você já pensou em adotar? Fala com Davi. E as pessoas falavam comigo brincando, diziam, olha pastor, nós vamos pegar uma criança e botar na sua porta. E eu dizia brincando assim, na lata, não tem problema, eu pego da minha porta e levo para a sua porta, querido. Parece brincadeira, mas a boca fala que o coração está cheio. E eu falei isso, não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes, foram várias vezes. Porque o meu coração era fechado, assim como o de José. Porque José, quando descobre que Maria está grávida, o texto vai dizer lá que ele planeja, ele decide deixar ela em secreto. Talvez pensando em não expô-la de forma pública, e nem ele, por ter sido traído. Mas talvez pensando que saindo de fininho, ela não fosse apedrejada. Mas na verdade o que aconteceu no coração de José foi que ele rejeitou Maria e rejeitou o bebê que estava no ventre dela. E aí, na minha mente criativa, Maria foi orar. Depois que o anjo aparece para ela e ela concebe, Maria vai orar. E ela diz, Deus, toca José, porque todo homem tem coração duro, né? Eu tenho uma ideia que Deus tem um negócio com oração de mulher. Porque depois a história conta que o Senhor aparece em sonho para José. E diz, olha, fica tranquilo, ela não te traiu. Ela simplesmente está gerando algo que é do meu espírito. Em outras palavras, Deus fala para José, casa, mantém o teu contrato com ela, não abandona a jovem, não rejeita a criança no ventre dela, porque ele é do meu espírito, eu tenho um projeto, eu tenho um destino, eu tenho um propósito para essa criança. E aí surgiu o pai adotivo de Jesus. Porque Jesus foi um filho adotivo. Não fala isso, pastor, porque filho adotivo tem DNA ruim.
Filho adotivo é o patinho feio da família. Filho adotivo vai ser motivo de vergonha. Filho adotivo vai trazer maldição hereditária. E eu digo que se não fosse a oração de Maria, José não tinha dito sim para a adoção. Como eu digo que se não fosse a oração da minha esposa, hoje eu não seria pai da Cleo. Mas existem outros Jesus, outras meninas, princesas do Senhor, que estão agora esperando que alguém diga sim. Hoje, Deus nos deu o encargo, a responsabilidade, um peso, na verdade, de responsabilidade que nós entendemos que foi para isso que nascemos e por isso carregamos isso dentro de nós com muita paixão e fervor, de liderarmos um movimento chamado Brasil Sem Órfãos. Que nós levantamos a bandeira da nossa nação de que toda criança tem direito à vida, à família e à revelação de Deus como Pai. Mas muitas vezes, irmãos, é muito difícil falar de adoção dentro das igrejas evangélicas no Brasil. Porque nós somos como José. A gente tem muitos argumentos lícitos, como José tinha. Pela lei, José estava certo, ele podia abandonar Maria. Mas existe um momento na igreja, como existia um momento para José, que Deus quer nos levar a um lugar de maturidade. E eu creio que Deus quer fazer isso com a igreja brasileira nos últimos dias. Deus quer nos levar para um lugar de maturidade, onde nós não vamos escolher mais entre o certo e o errado, mas onde Deus vai colocar diante de nós o certo e o lícito. O certo, aquilo que é do propósito de Deus, e aquilo que diante dos homens é aceitável. E nesse lugar de maturidade nós vamos ter que descobrir como temos que nos posicionar como homens e mulheres de fé. Vocês estão me entendendo? José estava diante de uma situação que não era pecado, não ia ser escândalo. Ele estava certo, mas não era o que Deus tinha para ele. Não era o que Deus tinha para a história da humanidade. E ele teve que decidir entre o certo e o lícito. E eu creio que nesses dias, onde o Brasil, ele é o 9º país do mundo, entre os países desenvolvidos, que tem mais órfãos. Você sabia disso? São quase 4 milhões de órfãos na nossa nação. Sem falar das crianças em situação de rua. Sem falar das crianças que sofrem fruto do trabalho infantil. Como essa semana nós oramos pelo Acre. É um estado que tem mais trabalho infantil na nossa nação. Que as crianças estão perdendo a sua infância porque elas começam a trabalhar muito desde pequenininhas. Sem falar das crianças que sofrem do tráfico humano, a prostituição infantil, a exploração sexual infantil. Ela não está dentro desses 4 milhões de órfãos que a Unicef diz. Talvez esse número duplicaria, triplicaria, nem sei quantos seriam. Mas desses 4 milhões de órfãos, nós temos hoje 46.434 crianças dentro de abrigos na nossa nação. Delas, nós temos 7.240 que estão disponíveis para serem adotadas. E nós temos 38.002 pessoas interessadas no Brasil em adotar. Mas quem são os órfãos do Brasil, pastor? São aquelas crianças que já perderam seus pais por falecimento, por abandono, por negligência. Algumas foram vendidas como escravas sexuais. Como assim, pastor? Achava que isso só era coisa da Índia. Não, querido, isso tem no Brasil. Quem são os órfãos do Brasil, pastor? São crianças que não perderam os pais, são órfãos de pais vivos, que até têm o nome do pai e da mãe na sua certidão de nascimento,
mas o seu direito à convivência familiar, a lazer, à educação, a saber que Deus é pai, a saber que Deus tem um sonho, um destino para ela, isso lhe está sendo roubado, porque esses pais, entre aspas, eu costumo dizer, eles terceirizam a educação dos seus filhos para creche, para escolas, para uma vizinha, para uma tia, ou simplesmente abandonam seus filhos na frente de um iPad, de uma televisão, de um TV a cabo, ou numa esquina, num campo de futebol, seja onde for. São crianças que têm o pai e a mãe na teoria, mas na prática eles não os têm. Então quando nós falamos que nós vamos passar 28 semanas, e nós já estamos entrando na 26ª, nós não estamos falando que nós vamos orar somente pelas 46.434 que estão em abrigos. Nós vamos orar pelas 4 milhões. Nós vamos orar por essas que não estão nas estatísticas, que nós não sabemos o nome, o endereço, o rosto. Nós vamos orar talvez pelas crianças da nossa igreja, ou das igrejas brasileiras, que muitas vezes os seus pais são evangélicos, mas elas não conhecem Jesus, e acham que simplesmente o ministério infantil, o pastor Clava tem que discipulá-las 2 vezes por ano, quando acontece o retiro de criança. Por essas crianças que nós precisamos orar. Mas falar de oração não é algo fácil. Falar de oração não é uma coisa muito atrativa, né? Falar de oração não é uma mensagem que vem de muitos DVDs, né? Um congresso de oração talvez não lote. E aí eu fico pensando, nós estamos com o desafio de levantar a igreja brasileira para orar pelos órfãos brasileiros. E são 2 grandes desafios. Primeiro, a igreja decidir orar, né? A igreja decidir orar. Quanto tempo nós oramos, irmãos? E eu não estou falando aqui de você, como muitas vezes eu faço, e já fiz muitas vezes, pegar uma lista de pedidos e se apresentar diante de Deus e ler de um por um, e no final orar em nome de Jesus, amém. Não dá tempo nem para Deus falar depois dos teus pedidos, né? Falar de oração não é orar em torno de um propósito que vai te trazer benefício, porque falar de 7 semanas de oração para trazer prosperidade, todo mundo quer. 8 semanas de jejum e oração para romper na vida financeira, vai lotar a igreja, queridos. Mas nós estamos convidando a igreja brasileira para orar por uma causa que não pertence ao Mevan, que não pertence à igreja presbiteriana, que não pertence à igreja Assembleia de Deus, que não pertence a ministério A, B ou C. Nós estamos tentando mobilizar a igreja brasileira para orar por uma causa que não é do pastor Davi e da Janaína, não é do movimento Brasil Sem Órfãos. A causa é do coração do Pai, que diz no Salmo 68, versículo 5: eu sou o Pai dos órfãos. E no verso 6 ele diz: e eu os faço habitar em família. Sabe, queridos, dia 12 de novembro, antes da gente começar a mobilização, eu estava muito angustiado. A sensação que eu tinha é que eu era um passarinho pequenininho, talvez do tamanho de um beija-flor, pegando e enchendo o seu bico de água para apagar um incêndio na floresta amazônica. E naquela manhã eu orava muito angustiado. Com a sensação que parece que por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, o nosso trabalho vai ser em vão. Porque nós somos tão pequenos. Nós não temos recursos. Nós não temos uma mega estrutura por trás do Brasil Sem Órfãos, né? Nós não temos uma equipe gigantesca. Nós não temos mídia ao nosso favor. Nós não temos nada. Somente a convicção de que foi para isso que Deus nos fez nascer nesses dias.
E naquele dia Deus me fez lembrar do versículo 6 do Salmo 68, o detalhe. Deus falou assim: vai lá e lê, Davi. O que eu digo no verso 6 do Salmo 68? Depois que eu digo que eu sou o pai dos órfãos, o Senhor diz assim: e eu, ou então tem uma versão que diz: Deus os faz, ou faz o solitário habitar em família. Deus disse para mim que o trabalho não é meu, o trabalho é dele. O trabalho de despertar a igreja brasileira não é meu, é dele. O trabalho de trazer a solução para a orfandade no Brasil não é meu, é dele. Ele falou assim: Davi, eu garanti que eu vou fazer isso. Eu faço, porque eu sou o pai deles. Você só precisa construir uma avenida para mim, para que eu venha e faça. E eu não estou dizendo aqui que agora nós não vamos fazer mais nada, cruzar os braços, deitar numa rede e ver o que Deus vai fazer. Porque como o pastor Israel falou aqui, muitas vezes nós somos os braços de Deus quando Deus quer agir. Nós somos a boca de Deus. Nós somos as mãos que vão tocar, que abraçar. Nós somos aqueles que têm um bolso que vai tirar o dinheiro para ofertar. Mas antes de qualquer coisa, queridos, nós somos aqueles que precisam construir o caminho para que Deus faça aquilo que Ele disse que faria. E não tem outro jeito, não tem estratégia, não tem campanha publicitária. Tem um jeito, se chama oração. Oração. E eu fiquei um pouco consolado naquele dia. E aí depois, tem uma pessoa que faz parte da nossa equipe, a Daiane, a esposa do Cris. O Cris está aqui, eu não sei se a Daiane está por aqui. Ela teve um sonho. E esse sonho foi muito tremendo, porque trouxe muita convicção, mais convicção e certeza do que nós estamos fazendo e promovendo no Brasil. E eu quero ler para você o sonho que ela teve. Posso ler? Eu vou ler para ser fiel àquilo que ela sonhou. E ela escreveu para mim. E ela disse assim: que sonhou que a Jana estava grávida, minha esposa. E a Jana pediu que ela a levasse num consultório de rotina, numa consulta de rotina. Enquanto ela estava no consultório, veio uma enfermeira a mim. Aqui é como se eu fosse a Daiane, tá? Veio uma enfermeira a mim e avisou que ela tinha ido para a sala de parto, porque o bebê queria nascer. Em poucos minutos chegou a enfermeira com o bebê nos braços. E ele era muito pequeno, ele cabia assim na palma das mãos. E ela falava que ele tinha nascido de 7 meses. Perguntei se ele precisaria ficar na UTI por ser prematuro. E ela falava que não, que ele estava super bem, pois tinha uma força fora do normal. Nisso, a Jana chegava com um olhar muito sereno e feliz, bem típico da minha esposa, né? Serenidade. Um olhar sereno, feliz, e dizia: 28 semanas. 28 semanas. E através desse sonho, Deus mostrou o seu agir, o seu governo, a sua soberania, mesmo atrás, por trás das nossas intencionalidades de planejar, criar estratégias, pensar. Nós pensamos 28 semanas entre o dia 13 de novembro e 25 de maio de 2017, 28 semanas. Mas Deus vem e diz assim: não. Não foi algo que vocês planejaram. Foi algo que eu gerei em vocês. Porque eu estou gerando algo que vai nascer no Brasil em 28 semanas. Para alguns, vai ser algo tão pequenininho. E assim que nós nos sentimos, tão pequenininhos. Mas Deus diz que Ele vai nascer no tempo certo, no Kairos de Deus. Pequeno,
que cabe na palma da mão de uma enfermeira, mas completamente saudável, com uma força fora do normal. Porque aquilo que Deus gera, é Deus que capacita. E imediatamente quando ela me contou esse sonho, Deus me trouxe à memória um texto bíblico. Eu quero que você abra comigo agora em 1 Reis, capítulo 18. E foi tremendo esse sonho. E Deus tem feito isso. Ontem nós nos reunimos e oramos como equipe novamente. E ali Deus trouxe visões, impressões, peso do coração dele para nós, por mais algumas coisas. Deus tem falado tremendamente. Eu tenho procurado escrever tudo aquilo que Deus tem falado e mostrado durante esses dias. Mas esse sonho foi resposta das nossas orações, porque antes de lançarmos a mobilização no dia 13, nós nos reunimos na noite do dia 12 e oramos para que Deus, durante as próximas 28 semanas, impartisse conosco o coração dele, através de sonhos, visões, impressões, profecias, palavras. E assim Deus já tem feito. E aí eu lembrei desse texto de 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, e depois eu vou pular para o versículo 41. Versículo 1 de 1 Reis 18 diz assim: muito tempo depois, e aqui, esse muito tempo depois, são exatamente 3 anos, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Pula comigo para o versículo 41, por favor. Porque entre esses 2 versículos nós temos aquele momento que Elias sobe ao Monte Carmelo e ele trava aquela batalha com os profetas de Baal e os profetas poste-ídolo. Mas no versículo 41 está aqui Elias cumprindo a palavra que Deus deu para ele. No versículo 41 ele está cumprindo o que Deus direcionou a ele no versículo 1. Apresenta-te a Acabe e diz que eu vou enviar chuva. Está aqui o versículo 41, quando então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, e Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Quando Deus me trouxe à memória esse texto, Deus começou a falar algumas coisas muito fortes ao meu coração com relação a esses 7 meses, a essas 28 semanas. Primeiro, o profeta ouve de Deus. E lembrando que 3 anos antes, para ser mais preciso, 3 anos e 6 meses antes dessa experiência que Elias teve com Deus, o próprio Elias tinha orado e tinha parado de chover. Agora Elias escuta mais uma vez a voz do Senhor, dizendo: anuncia que eu vou fazer chover. Elias escuta do Senhor esse direcionamento que vai mandar chuva. Ele se apresenta para o rei e diz: olha, Deus vai mandar chuva, e eu já escuto o ruído de abundante chuva. O que Acabe faz? Vai comer e vai beber. E o que o profeta Elias faz? O profeta Elias diz que ele sobe no monte. Eu não vou conseguir fazer porque eu não sou tão atlético talvez como o Gladson, mas ele coloca o rosto entre os joelhos, olhando para a terra,
E era a posição que uma mulher entrava em trabalho de parto naqueles dias. Ele se ajoelha e coloca o rosto entre os seus joelhos. O que nós aprendemos com isso? Que mesmo depois que Elias ouviu uma palavra clara do Deus que tinha mandado parar de chover e parou, agora ele diz que vai mandar chover. Ele já ouvia ruídos de uma abundante chuva. Ele não vai comer e não vai beber, como muitas vezes nós fazemos depois que ouvimos uma palavra do Senhor. Ele sobe o monte e vai parir, vai gerar a palavra em oração. Deus tem nos dito, na verdade Deus nos mandou voltar para o Brasil. E nós voltamos em 2015, mas Deus nos deu uma palavra em 2014. Para voltarmos para o Brasil e começarmos um movimento de adoção na nação brasileira. Nós temos muitas palavras, profecias, sonhos, visões, escritos, anotados. Nós já ouvimos ruídos, mas Deus tem dito que é tempo de gerar a palavra que Ele tem nos dado. É tempo de se colocar na posição de parto e entrar em dores para que o neném nasça. Já recebemos a palavra, já anunciamos essa palavra, já podemos ouvir o ruído, mas agora é hora de gerar. E aqui eu quero abrir um parênteses, querido. Quantas vezes eu e você ouvimos uma palavra de Deus e não vemos o cumprimento dela porque nós não geramos essa palavra em oração? Pega para a tua vida agora. Lembra de quantas vezes Deus falou contigo, no teu secreto, você lendo a palavra, no teu tempo devocional, através de alguém, através de um pastor, você tomou posse até daquela palavra, você ouviu até alguns ruídos de circunstâncias mudando, parecendo que veio o cumprimento dela, mas aí o tempo passa e parece que nada acontece. Sabe por quê? Porque a gente foi comer e beber e não parir a palavra em oração. É tempo da igreja brasileira gerar em oração as profecias que Deus tem liberado para nós. E o interessante é que o menino nasce com 7 meses, é prematuro, né? No sonho. E 7 meses são exatamente quantas semanas? 28 semanas. E eu estava lendo esse texto, outra coisa que Deus me falou. Deus disse assim: quantas vezes Elias mandou o moço olhar para o lado do mar? E eu fui lá e vi, Deus, 7. E Deus falou assim para mim: cada vez simboliza um mês. E eu lembro que algumas vezes eu parava para ler esse texto e dizia: Senhor, por que o Senhor não respondeu Elias na primeira vez? Você já parou para pensar nisso? Se Deus disse que ia fazer, se Elias já estava escutando o ruído, ele já tinha tido convicção e autoridade para profetizar, por que Deus não respondeu Elias da primeira vez que ele orou? Por que Deus muitas vezes não nos responde, queridos? Porque uma coisa é a gente não orar, outra coisa é a gente orar e não acontecer. Por que Deus não respondeu para Elias na primeira vez? Porque o texto diz que Elias manda o moço subir e olhar para o lado do mar, e aí o moço vem a primeira vez e diz: olha, Elias, nada. Agora se coloque comigo na posição de Elias, porque o texto não diz qual o intervalo de tempo entre a primeira, a segunda, a terceira e a 7ª vez que o moço fez isso. Só diz que foram 7. E eu fico imaginando na minha mente criativa de novo, o moço, o servo de Elias voltando na primeira vez dizendo: olha, eu não vejo nada. Na segunda vez ele volta e diz: nada. Na terceira, na quarta, na 5ª vez eu já fico imaginando que ele estava receoso de falar para Elias: olha, não sei, talvez, quem sabe, eu vejo. Talvez ele foi tentado a começar a inventar algum sinal, né? Mas eu também fico pensando em Elias. Será que Elias não teve crise de fé como eu e você muitas vezes temos? Por que Deus não responde? Será que eu me expus? Será que Elias estava se sentindo assim? Será que eu fui até Acabe e me expus diante da maior autoridade e disse que Deus ia fazer algo e parece que eu ouvi errado? Parece que aquilo que eu estava ouvindo, aquele som, aquele ruído de abundantes chuvas, será que não foi uma impressão minha? Será que não foi algo emotivo, emocional, místico da minha cabeça? Elias era sujeito
Tiago 5,16 vai dizer que ele era homem como eu e você, sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você passamos. Crises, dúvidas, abatimento, se sentindo atribulado, se sentindo em crise. Senhor, eu não vejo, não está acontecendo, eu estou orando e não estou vendo nada acontecer. E aí Deus me diz que foi necessário ter a 7ª vez. Só na 7ª vez o moço viu um sinal, uma nuvem do tamanho da palma da mão de João, do tamanho daquele bebezinho prematuro, nas mãos daquela enfermeira. Deus quer nos ensinar a orar com instância, como o profeta Elias orou. Deus quer nos ensinar a perseverar em oração. A minha esposa, quando ela foi entrar em trabalho de parto do Rafael, ela passou 12 horas sentindo dores. Foi necessário ela tomar medicamento, ela já estava com febre interna, ela tinha calafrios, ela não se controlava mais, ela chorava incontrolavelmente de dores que ela sentia. E muitas vezes a gente quer orar assim, ó, e espera que Deus faça, né? Assim. Uma geração de micro-ondas, né? Do a jato. Em nome de Jesus, amém. E acha que Deus vai fazer. Deus tem o tempo certo de fazer tudo. Se nós nos posicionarmos em oração perseverante, com instância. Orar com instância, querido, não é: Pai, se for da tua vontade, quem sabe, talvez. Pensa aí, o que o senhor acha? Ou então: Deus, o senhor está vendo isso aqui, né? Em nome de Jesus, faz alguma coisa aí. Orar com instância, queridos, é muito diferente muitas vezes das nossas reuniões de oração, que dá sono. Que tu não sabe se a pessoa está de olho fechado porque ela está orando no Espírito, ou se ela entrou em cochilo. Se você não sabe se ela está de joelho porque ela está orando, ou se de repente, como aconteceu comigo já, né? Levanta a mão se você quiser aí se juntar a mim, tá? Você acorda depois com as pernas dormentes, né? Porque você dormiu de joelho. Nós precisamos orar com instância, aprender a orar com instância. Deus, não vejo sinal, volta lá, porque Deus falou, Deus vai fazer. Não vejo. E pode ter sido um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. 6ª vez eu não vejo, e Elias falou: volta lá, porque o Deus que falou é o Deus que vai fazer. Não foi o profeta Elias que inventou da cabeça dele, querido. Deus disse: eu vou mandar chuva. Deus diz: eu sou o pai dos órfãos, e eu faço eles habitarem em família. Mas nós precisamos gerar, querido, esse ambiente, essa avenida para Deus vir e fazer o que Ele quer fazer. Por quê? Por que Deus não faz? Ah, querida, aí quando a gente chegar lá você pergunta para Deus, porque eu não sei te responder com toda a teologia. Deus escolheu agir em parceria com o homem. Na sua soberania, Deus se limita e escolhe agir na terra através da sua igreja. Ele é soberano até para isso. Se Deus falou, Ele vai fazer. Abra comigo em Êxodo, capítulo 22. Versículo 22 ao 24. Êxodo 22, do 22 ao 24. Diz assim: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá, e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. É uma palavra muito forte, queridos. Deus está dizendo que se aqueles que são aflitos, viúvas e órfãos, que não têm quem os proteja, quem seja por eles, se eles clamarem ao Senhor, Deus está dizendo: eu
certamente ouvirei o seu clamor. E vou tomar posição com relação ao seu clamor. E aí eu fico perguntando, o que será que os órfãos clamam para Deus? Será que os órfãos agora do Brasil estão clamando: Senhor, manda o Papai Noel para mim, dia 25 de dezembro? Eu fico imaginando qual é o clamor de um órfão. Me dá uma bonequinha. Ah, como eu queria que alguém se vestisse de Papai Noel para mim. Eu fico imaginando qual é o clamor de um órfão. E aí eu lembro de Ana, em 1 Samuel 1:11, que diz que ela clamava, ela chorava, ela bradava em prantos amargos, dizendo: Senhor, dá-me filhos. E eu fico pensando, esse era o clamor de alguém que queria ser mãe. E eu fico pensando, o clamor de um órfão é: Senhor, dá-me pai, dá-me mãe, dá-me uma família, Senhor. Dá-me alguém que eu possa chamar de pai. Me dá uma casa. Eu não sei se você nunca ou alguma vez abriu por curiosidade o YouTube na sua casa e procurou algum documentário, assistiu alguma série em algum canal por aí sobre as crianças em um abrigo, e tudo que elas querem é uma família. Tudo que uma criança quer, tudo que uma menina, uma princesa quer, é um pai que coloca ela no colo, que brinque. Ele não está interessado se é brinquedo caro, não interessa. Essa semana foi aniversário da minha filha, por comemoração, não o dia. Nós fizemos com os amiguinhos dela lá no colégio, na sala dela, reunimos ela e mais 3, fizemos o aniversáriozinho da Cleo. E ela ganhou vários brinquedinhos simples demais, assim, no valor, mas ricos demais, no ato de um amiguinho vir dar um presente para ela, que foram os melhores brinquedos que ela poderia ter ganho naquele dia. E tudo que ela quer são outros amiguinhos para brincar com ela. E depois chegar em casa e ter uma família para poder brincar com ela. E tem tanta gente que acha que os filhos querem um brinquedo caro e ele simplesmente deixa de lado, porque não tem ninguém que brinque com ele. O pastor Luiz fala muito isso aqui: o que adianta a gente comprar uma bicicleta para o filho se não tem tempo para andar de bicicleta com ele, né? O clamor dessa geração é: dá-me uma família. Vivemos numa geração de órfãos, pessoas que crescem sendo roubadas da sua infância, sendo roubadas da sua pureza, porque são abusadas, tocam em lugares onde não era para tocar, despertam coisas que não era para despertar. Nós vivemos numa geração sem referenciais, sem modelo, e tudo que essa geração clama é: me dá pai, dá-me mãe, dá-me uma família. E eu fico pensando que o Deus que disse que se os órfãos clamarem, eu certamente ouvirei, eu não duvido que Deus está ouvindo o clamor dessa geração. Ontem nós estávamos orando como equipe, e a Ruth teve uma visão que ela via uma criança pequenininha orando, mas ela nem conhecia Deus. E depois Deus vinha e dizia assim: quem irá ao encontro dela? Quem vai responder à oração dessa criança que nem me conhece? Mobilização das 28 semanas é uma estratégia de Deus para despertar a igreja brasileira, para que nós sejamos a resposta do clamor dos aflitos da nossa nação. Eu não estou te despertando para orar pela sua ou pela minha causa pessoal. Tem uma criança agora, e eu nem estou tentando te induzir ou manipular ou te emocionar. Eu estou tentando despertar homens e mulheres de fé, que precisam entender que precisamos nos posicionar como igreja do Senhor nos últimos dias, para que o coração dos pais se converta aos filhos e dos filhos aos pais. Mas se o nosso coração não se converter a eles, quem irá? Como diz o Senhor lá em Isaías: quem enviarei? Quem há de ir por nós?
quem? Em Êxodo 3, se você quiser abrir comigo, volta um pouquinho. Versículos 6, 7 e 8 diz assim: disse mais: eu sou o Senhor de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente ouvi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Existem crianças que não sabem que Deus é pai, muito menos pai dos órfãos, né? E por isso elas não sabem que tem um pai que se importa com a dor e o sofrimento delas. Existem crianças que hoje clamam a um Deus desconhecido para elas, mas elas não são desconhecidas aos olhos de Deus, e por isso não podem ser desconhecidas aos olhos da igreja de Deus. Deus não está alheio à dor e ao sofrimento dessa multidão de órfãos da nossa nação. Por isso eu e você não podemos ser insensíveis e estarmos simplesmente alheios a esses números, achando que são mais uma estatística triste. Mas por trás desses números existem um rosto, uma face, uma menina, um menino, talvez num abrigo. Inclusive aqui eu abro um parêntese e uso um texto do promotor de justiça, Sávio Bittencourt, do Rio de Janeiro, que ele dizia que a injustiça do processo em sigilo de adoção no Brasil assassina a infância das nossas crianças. Porque nós não podemos tirar foto dessas crianças, nós não podemos filmar essas crianças, nós não podemos ver o rosto delas, nós não podemos saber o nome delas, nós não conhecemos a história delas, e elas sequer têm um advogado que lute pelo direito delas, porque quem tem advogado é somente o adulto, que muitas vezes, numa situação de total vulnerabilidade para aquela criança, situação de risco, adicção, situação de rua, seja o que for, abuso sexual, abuso verbal, mas mesmo assim ele não quer abrir mão da guarda daquela criança, e ficam crianças desconhecidas de uma nação, crianças sem nome, sem voz e sem advogado. Mas em 1 João capítulo 2, lá há um advogado que é o justo Jesus, que intercede por nós. E é esse advogado que nós estamos nesses dias recorrendo. Senhor, julga a causa das crianças do Brasil, porque no natural elas não têm um advogado. No natural elas são desconhecidas da igreja, e talvez por isso nós somos tão apáticos e insensíveis à história, ao drama de crianças abandonadas, abusadas, esquecidas em instituições. E não podemos fazer nada contra tantos juízes, promotores, defensores públicos, Ministério Público, assistentes sociais, psicólogas, que muitas vezes estão trabalhando porque são somente concursados. Mas e nós, igreja, que conhecemos o Deus que é Pai, que temos o Deus que é amor, por que nós ainda perdemos tanto tempo com picuinhas, com diz que me diz, com fofocas, com divisões, com facções, com partidarismo, com lamúrias, com murmuração, enquanto tem milhares de crianças esperando simplesmente que eu e você dobremos os nossos joelhos e lutemos uma luta que ela não conhece e não sabe lutar. Mas Deus diz que Ele vê, Ele conhece o sofrimento, Ele ouve o clamor, e por isso Ele desce para livrar. Deus está descendo no Brasil para livrar.
E nós vamos ser os libertadores que Deus vai levantar nessa geração. Lutar pelos direitos do seu filho, dos meus filhos, dos brasileiros, dos nossos pequenos brasileiros, que não são o futuro do Brasil. Eles são o Brasil do hoje. Eles são aqueles que Deus também tem um destino para eles. Mas será que nós estamos dispostos a orar por eles? A pagar um preço de oração? Mas pastor, é tão difícil orar por quem eu não conheço. Tem uma frase do A.W. Tozer que diz o seguinte: ore, 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 até você começar a orar de verdade. Você já percebeu que orar às vezes é chato? O Mike Bickle, o diretor do IHOP em Kansas, ele disse que esse ano eles estão completando 17 anos que estão orando sem cessar, 24 horas, 7 dias por semana, sem parar, há 17 anos. E ele mesmo disse que às vezes é muito entediante ficar 4 horas na sala de oração. Mas sabe por que ele continua? Porque a Bíblia diz que ele tem que fazer. Porque é o certo a ser feito. Nós precisamos parar de ser crentes almáticos, guiados pela nossa alma. Não estou com vontade, então não vou fazer. Nós temos que dar uma ordem à nossa alma e andarmos pelo Espírito. Deus diz que nós temos o poder de orar. Abra lá comigo em Atos capítulo 12. Veja o que pode acontecer com uma oração de uma igreja consciente do poder da oração. Aqui em Atos 12 a gente vê quando Pedro foi preso. E no versículo 5 diz: Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus a favor dele. Pedro dormia, soldados do seu lado, acorrentado com 2 cadeias, sentinelas à porta guardavam o cárcere. Mas no versículo 7 diz: eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. É tempo da igreja orar incessantemente para que prisões, para que cadeias sejam abertas. Cadeias do abuso, do abandono, da orfandade, dos traumas, do esquecimento, da rejeição, do trabalho infantil, da terceirização da educação dos nossos filhos, da terceirização do discipulado dos nossos filhos. São cadeias que precisam ser rompidas, fruto de uma igreja que ora sem cessar, para que Deus traga luz sobre a escuridão das trevas geradas pela maldição da orfandade. Mas pastor, é difícil orar. É difícil. E a Bíblia é tão tremenda que ela deixa lá. E eu cito novamente Tiago 5,16. Elias, sendo homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós, orou com instância, e parou de chover. E orou de novo, e choveu. Pastor Luciano Subirá, ele diz que oração é a própria guerra, né? Às vezes a gente diz: nós vamos entrar em batalha espiritual, vamos orar. Não, nós temos que vencer a primeira batalha, é decidir orar. É a primeira guerra. É decidir dizer não, para depois eu oro. Estou sem vontade, não me sinto cheio do Espírito agora, não estou sentindo nenhum calafrio, nenhum êxtase. Não, vou assistir um pouquinho mais de TV, amanhã eu oro. Antes de dormir eu oro. Não, quando eu encontrar os irmãos, segunda-feira, inclusive amanhã, 7 horas. Durante a semana que antecede o café de pastores, eu vou até lá, vou orar. Elias era sujeito aos mesmos sentimentos que nós, querido. Por isso é possível para mim e para você também. É possível para nós orar com instância. Deus nos ensina a orar. Deus nos dá do teu coração nesses dias, Senhor. Nos ensina a orar não mais pelas nossas causas somente, Senhor.
Nos ensina a orar pela tua causa. Vem com o peso do teu coração sobre a igreja brasileira, Senhor. Nos faz chorar por aquilo que te faz chorar, Deus. Nos faz sentir dores de parto, Senhor. Para que possamos gerar não os nossos projetos pessoais, mas gerar aquilo que o Senhor quer gerar nesses dias. Para encerrar, eu quero que você abra comigo em mais 2 textos somente. Isaías 26. Cadê minha esposa? Se alguém achar minha esposa aí, diz que eu estou chamando, tá? Ajuda aí. Isaías 26, versículo 16 e 17 e 18. O Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorceu e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e nem nasceram moradores do mundo. O Senhor está dizendo, queridos, que nesses dias a igreja brasileira precisa discernir o que ela está gerando. Porque o Senhor diz que corre o sério risco de estarmos concebendo algo, estarmos planejando algo, estarmos nos preparando para recebermos algo, para parirmos algo, mas o Senhor diz que podemos até ver, mas será vento. Essa palavra vento no hebraico é coisa vã, coisa sem sentido, nada. O Senhor está dizendo que corre o sério risco de estarmos engravidando de projetos pessoais, e por isso, mesmo concebendo e passando por dores de parto, nós não vamos trazer livramento para a terra. Tem muitas pessoas trabalhando, se esforçando, planejando, muitas igrejas crescendo. Quando as pessoas olham para o Brasil, acham que tem um avivamento no Brasil, porque as igrejas estão inchando e crescendo e crescendo. E a pergunta do Senhor é: será que a igreja brasileira está trazendo livramento para o Brasil? Ou simplesmente ela está tendo dores de parto, e tudo que ela consegue parir são coisas em vão? Porque aquilo que não traz livramento para a terra, aos olhos de Deus, é vão, não tem valor. Pode impressionar os homens, pode trazer admiração aos olhos natural, mas para os olhos de Deus, algo para ser, que gere sentido, que faça ter razão de existência para um projeto nascer, tem que trazer livramento para a terra. E os nossos dias nós precisamos livrar os aflitos da orfandade. É muito frustrante você conceber, passar meses planejando algo e não gerar nada. Aí eu te pergunto, querido, o que você está gerando? Será que a sua vida está valendo a pena aos olhos do Senhor? Ou tudo que nós fazemos e estamos nos esforçando tanto, concebendo, entrando até em dores de parto para ver projetos pessoais nascendo? A minha pergunta é: vai trazer livramento para a terra? Vai trazer algum livramento para a terra? O profeta Elias se colocou em posição de parto, e o texto diz que depois da 7ª vez viu um pequeno sinal do tamanho da palma da mão de um homem. Mas em pouco tempo os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu abundante chuva. O Senhor tem dito a nós que a partir de maio do ano que vem, Deus vai derramar uma chuva sobre a nação brasileira. Chuva
que vai trazer cura. Chuva que vai trazer adoção em meio a uma cultura de orfandade, abandono e rejeição. Que nós vamos entrar num tempo de aceleração como Elias, que cingiu seus lombos e correu aproximadamente 25 quilômetros à frente dos cavalos de Acabe. Mas tudo começou porque ele decidiu gerar uma palavra que Deus liberou. E a palavra que Deus tem liberado para nós, e nós somos casa de paternidade para as nações. Mevan. O que nós estamos gerando? Está trazendo livramento para a terra? Quantos casais nós temos aqui dispostos a orar? Quantas famílias nós temos aqui hoje dispostas a entrar nessa mobilização de 28 semanas por algo que não vai te trazer nada? Não estou te prometendo nada em troca, mas com certeza a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Se a gente aprender só a orar, já vai estar de bom tamanho. Mas nós temos uma garantia que quando nós oramos, 1 João 5,14, e oramos segundo a vontade do Pai, Ele é fiel para nos ouvir e nos responder. Por isso nós temos convicção que cada oração que estamos orando diariamente, durante essas 28 semanas, está subindo como incenso suave às narinas do Senhor. E todas elas vão ser respondidas ao seu tempo. Junte-se a nós. Faça parte desse exército de intercessores em favor dos órfãos brasileiros. Talvez se coloque numa posição onde você mesmo vai ser resposta do seu clamor. E durante essas 28 semanas Deus vai começar a mudar teu coração como mudou o meu. E você talvez vai se abrir. Talvez você vai dizer: puxa, eu posso também adotar alguém. Eu posso acolher mais uma criança. Eu posso amar mais um filho. Eu posso de alguma forma me envolver com a causa do coração do Pai. Eu posso simplesmente ser um intercessor comprometido com o coração do Pai. Deixe-se ser tocado por aquilo que toca o coração de Deus nesses dias. Façamos juntos parte da resposta para essa crise de orfandade que assola a nossa nação. Que possamos juntos vermos uma história de uma nação ser transformada. O Senhor diz em Ezequiel 22:30: eu procuro alguém que se coloque na brecha. E no Salmo 106, versículo 23, o Senhor diz que Ele achou Moisés e Ele mudou a história de um povo, porque Moisés intercedeu em favor daquele povo. Deus pode mudar a história da nossa nação. Deus pode mudar a história dessas 4 milhões de crianças. Deus pode mudar a história dessas 434 mil crianças que estão hoje em abrigos. Como? Através da nossa oração. Orando para que Deus mude o coração de juízes. Orando para que Deus tenha uma nova lei de adoção na nossa nação. Orando para que Deus levante investidores num projeto. Orando para que Deus mude corações de famílias e famílias passem a dizer sim para a adoção. Porque hoje nós temos uma mídia que exalta a adoção por casais que não são família tradicional, como nós cremos, igreja cristã, homem e mulher. Mas a minha pergunta é: o que a igreja brasileira está fazendo? Só jogando pedra ou fazendo a sua parte? Porque é fácil jogar pedra, é fácil atirar pedra. Quantos estão dispostos a fazer o que eles estão fazendo? Quantos evangélicos você conhece que estão dispostos a fazer parte dessa mobilização? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar
me buscar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, e somente então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei o Brasil. Você pode ficar em pé comigo nessa noite? Enquanto nós orávamos ontem à noite, inclusive, se você quiser fazer parte dessas orações, nas próximas 2 quintas-feiras, às 8 horas da noite, nós vamos estar reunidos para orar por essa causa. Você quer saber aonde? Depois nós te passamos o endereço, mas fica ali perto da Caixa Econômica da Indaial. Nós temos um local ali onde acontecem as reuniões do Corandel, e nas quintas-feiras à noite, às 8 horas, nós estamos reunidos ali para orar. E ontem nós estávamos lá orando, e Deus também mostrou para uma pessoa da nossa equipe, a Daiane, e Deus falava assim: eu não estou em busca somente de pessoas que tragam para o altar orações, eu estou em busca de que pessoas sejam o incenso queimado no meu altar. O meu apelo para você nessa noite é que você se deixe se envolver por essa mobilização. Deixe-se se envolver, deixe ser queimado no altar do Senhor, que a sua vida queime no altar do Senhor e suba como incenso suave às narinas do Senhor, porque se você assim o fizer e se dispor, talvez Deus vai querer te levar para um nível muito além do que um compromisso só de orar, que já é grandíssima coisa, mas que nós sejamos um incenso suave às narinas do Senhor. Nós estamos durante todas as semanas com a equipe de comunicação postando nas redes sociais do Mevan e do Movimento Brasil Sem Órfãos. Está lá, Brasil Sem Órfãos, no Facebook, no Instagram, ou então no Mevan Oficial do Instagram e no Facebook do Mevan. Nós estamos colocando direcionamentos de oração, motivos de oração específicos. Às vezes colocamos artigos da Constituição Federal, às vezes colocamos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, às vezes colocamos um devocional, e também colocamos números claros por cada estado, uma direção que Deus nos deu. Semana passada faltavam 27 semanas para acabar, e Deus nos disse: ore pelas 27 unidades federativas do Brasil, 26 estados mais o Distrito Federal. E nós estamos pesquisando os números de quantos órfãos nós temos em cada estado, quantos abrigos, quantas crianças acolhidas, quantos dispostos à adoção, quantos pretendentes à adoção em cada estado. E cada semana nós vamos estar postando nas redes sociais para você orar junto conosco, na sua casa, no seu trabalho, no seu grupo de convívio, nas suas orações pessoais. E também, se você quiser, se junte a nós semanalmente para orarmos pelos órfãos brasileiros. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. A nossa função é proclamar. A função do Espírito é convencer. Assim como o Senhor fez com José, assim como o Senhor fez comigo, assim como o Senhor tem levantado já pessoas de outras igrejas nos procurado, pessoas até de outros países dizendo: eu quero fazer parte disso, eu vou envolver a minha igreja, eu vou envolver o meu ministério. Senhor, levanta, engrossa as fileiras desse exército de intercessores pelos órfãos brasileiros. Nos ensina a orar com instância, nos ensina a parir as palavras proféticas recebidas até hoje, Senhor. Apesar de nós mesmos, Senhor, apesar dos nossos sentimentos, apesar, Senhor, da nossa humanidade, queremos ser como Elias, orar com instância. Queremos ser a resposta, trazendo livramento para essa geração. Queremos erguer a Ti dia e noite, noite e dia, até o dia 25 de maio. Orações sem cessar, como incenso, crendo que o Senhor vai entrar em cada lar. O Senhor vai converter corações de pais a filhos.
O Senhor vai restaurar relacionamentos entre pais e filhos. Filhos que até têm o seu pai, mas precisa haver uma cura, uma restauração. Meninas que precisam liberar perdão porque foram abusadas. Deus, sara a nação brasileira, Senhor. Mas tudo que nós queremos, o Senhor tem dito, é simplesmente constrói para mim uma avenida para que eu venha sobre o Brasil. O sol da justiça trazendo cura em suas asas, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Tu és digno, Senhor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, digno de glória. Tu és digno, sim, Senhor. Levanta, Deus. Vai tocando da primeira à última fileira. Homem, mulher, jovem, ancião, solteiro, casado, pai, mãe, aqueles que ainda não têm filhos. Vai tocando, Deus, aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Vai entrando agora nos lares. Vai tocando corações agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno.